Iniciamos mais um Bom Dia Entrevistas e hoje vamos falar de um tema muito importante e que sempre deve ser levado e estendido a toda a comunidade. Vamos tratar sobre o Dia Mundial da Doação de Órgãos, a campanha Setembro Verde. E para isso eu converso hoje com o Dr. Fábio Vaccaro, que vai explicar e trazer mais informações sobre o assunto. Fábio, eu já começo te saudando, muito obrigado por estar nos recebendo e, claro, comentando aqui, tratando desse assunto tão importante com toda a comunidade. Eu que agradeço a possibilidade e a oportunidade de poder estar debatendo sobre esse tema. Então, Fábio, para a gente já começar, e levar para a comunidade, no teu ponto de vista como doutor, como que a gente pode tratar essa questão e ver essa questão da doação de órgãos, para toda a comunidade também sempre levar adiante e também entender, qual que é a importância da doação de órgãos? Na verdade, dessa campanha do Setembro Verde é porque, hoje em dia, o transplante de córnea, todos os transplantes eles podem salvar a vida de muitas pessoas e pode melhorar a qualidade de vida de outras tantas. No nosso caso, na transplante de córneas, ele vai melhorar muito a qualidade de vida. Pessoas que não enxergam vão voltar a enxergar. E hoje, pela lei atual, antigamente, não sei se tu lembra, as pessoas se manifestavam que eram doadores de córnea. Então, ia até uma etiqueta na carteira de identidade onde as pessoas eram identificadas como doadores de córnea. Hoje não. Hoje, para ser feito qualquer doação de órgão não vivo, depende da autorização dos familiares. Então, por isso que essas campanhas são importantes, para que as famílias conversem em casa, debatam esse assunto durante uma vida, para que numa eventualidade de morte, alguém saiba, olha, essa pessoa realmente ela tinha interesse em ser doadora de córneas, de ser doadora de órgãos, porque toda doação hoje depende da autorização dos familiares, Realizando todo esse processo de doação, a família estando ciente que o paciente, que o ente queria fazer esse processo, fazer essa doação. Vocês trabalhando com todo esse processo aqui, como que é, realizar esse procedimento? O senhor consegue explicar um pouquinho para a gente? Bom, à medida que os pacientes consultam com a gente e a gente determina que eles têm uma patologia que necessita de um transplante de córnea, esse paciente ele vai entrar numa fila de transplantes. Essa lista é uma lista única no estado do Rio Grande do Sul, cada estado tem a sua lista, E a medida, independente de convênio, SUS, particular, é uma lista única. E quando chega a vez do paciente dele, nos é informado, chegou a córnea para tal paciente. A gente entra em contato com ele e ele tem algumas horas para se decidir se vai ser feito ou não. Aí a córnea é enviada, de onde ela for retirada, é mandado no nosso caso aqui para Erechim, e a gente realiza a cirurgia de transplantes, que pode ser feita aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia e também no Hospital de Santa Terezinha. Bom, vocês já estão há um bom tempo, trabalhando com essa questão, que é da doação de córneas, E como que o senhor trata dessa importância, assim como passar para os seus clientes também, levarem, para os seus pacientes à frente, de debater à frente essa questão da doação de córneas? Olha, na verdade a gente já faz transplantes aqui em Erechim há mais de 25 anos. E é uma satisfação muito grande quando a gente vê pessoas que não enxergam voltar a enxergar. E infelizmente, para essas doenças, a gente só consegue recuperar se houver uma doação. O médico, ele fica, com toda a tecnologia que ele tem e todo o conhecimento, ele fica de mão atadas e não consegue resolver se não houver uma doação. Então, quando há uma doação, a gente vê a felicidade dos pacientes saber que alguém teve essa sensibilidade de doar os órgãos e proporcionar uma realização de um sonho que às vezes é de uma vida, E doutor Fábio, questões mais importantes como, por exemplo, faixa etária, peso, envolvem nessas questões da doação do transplante de córneas também? Na verdade, assim, qualquer pessoa dos 2 aos 80 anos de idade pode ser doadora. Uma vez que essa pessoa manifesta que é doado os órgãos, aí sim esses órgãos vão para, no caso da córnea, vai para um banco de córneas, onde é feita a avaliação da própria córnea, se a córnea ela é uma córnea boa, se ela tem condições de ser passar para ser doada,
E também são feitos exames de sangue, como HIV, hepatite, né? Para que tenha mais segurança na doação do órgão, né? Doutor Fábio, nesse período que a gente vivenciou da pandemia, como que foram os procedimentos voltados à questão das doações? Esses procedimentos continuaram a ser feitos? Tiveram uma queda? Como que foi? Olha, a queda foi muito grande. Durante o ano de 2020 e 2021, caiu muito. Eu acho que em 2021 realizamos muito poucos transplantes. No Rio Grande do Sul, caiu para 25% dos transplantes realizados, que eram realizados antigamente, foi realizado ao longo desse período de pandemia. Tanto é que a lista de espera no Rio Grande do Sul, que era de 2 meses, hoje já está em quase 2 anos. São mais de 800 pessoas que já estão na lista de transplantes no Rio Grande do Sul. Porque, claro, durante toda aquela época de pandemia, até por risco de algumas pessoas falecer por Covid e toda a situação que envolveu, né? Imagina as pessoas nem consultar iam, imagina pensar numa situação dessas, né? Então caiu muito, mas o que nos preocupa é que agora, passado já quase a pandemia, continuam baixos ainda as doações, por isso dessas campanhas, tentar reestimular a conversa na família, para que volte aos patamares anteriores as doações que existiam no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Quando a gente fala de doação, né, já é um tema que assusta um pouco as pessoas, né, por se tratar também dessa grandeza que é e também da importância. Mas e que cuidados que a pessoa que vai estar realizando o transplante, que vai estar recebendo essa córnea, ela deve seguir? Só para a gente também alertar, né, e levar esses cuidados adiante. A pessoa que vai receber a córnea, claro, depois que é feita a cirurgia, ela tem que ter todo um cuidado, né? Porque o transplante de córnea ele não é uma cirurgia como todos os transplantes, né? Ele tem riscos, né? Então, logo após a cirurgia, como toda cirurgia, tem risco de uma infecção, tem risco e 2 grandes problemas que podem acontecer. Um é a falência primária. Tu faz o transplante e a pessoa não melhora porque aquela córnea, apesar de ter sido muito bem avaliada, ela não conseguiu restabelecer a visão da pessoa. E também existe o risco de uma rejeição. É muito baixo, tanto é que no transplante de córnea o índice de sucesso é 97%, mas a pessoa que faz o transplante ela é uma pessoa que sempre vai ter os seus cuidados normais com o oftalmologista e vai ser orientado riscos e os cuidados que ela tem que ter. Porque uma rejeição, quando se fala em rejeição, parece grave, mas a grande maioria a gente consegue recuperar só com tratamento, desde que a pessoa procure o médico. Por exemplo, tu fez um transplante de córnea, pode ter rejeição ao longo de toda a vida. É raro, mas pode ter. Mas se tu sabe os sintomas e tu procura o médico rápido, a chance de tu recuperar e voltar à visão normal, mesmo tendo uma crise de rejeição, é muito grande. Então, o transplante de córnea é uma cirurgia que tem um resultado muito bom, 97% de sucesso, e então é uma coisa que vale a pena ser incentivada para as pessoas conseguirem doar e realizar o sonho de muitas outras, né? Doutor Fábio, hoje aqui em Erechim, vocês realizam esse procedimento em que pessoas de qual faixa de idade mais específica? Depende da doença, né? Por exemplo, uma das principais causas de necessitam de transplante de córnea é o ceratocone. O ceratocone ele surge geralmente na segunda década de vida. Então, são jovens que às vezes menos de 20 anos, eu já fiz transplante em pessoas com menos de 10 anos, mas tem outras doenças que são doenças tipo distrofias de córnea, que já dão em pessoas de mais idade, acima dos 50. Então, a grande maioria dos transplantes são em pessoas mais jovens, mas tem em todas as idades, dependendo da patologia que é a causa do transplante, né? Doutor Fábio, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse também um recado, né, para a gente levar, não só apenas e tratar no mês de setembro, né, que é a campanha Setembro Verde, mas para a gente levar adiante, né, essa importância dos familiares também tratarem, né, essa questão da doação de córneas, do transplante de córneas. Esse que é o objetivo dessa campanha, né? Estimular o diálogo, estimular a conversa entre as pessoas sobre a doação de órgãos. Se a pessoa se sente feliz com que aquilo
possa acontecer no caso do falecimento, né? Porque quem vai tomar a decisão são os seus familiares. Então, isso é uma coisa que tem que se conversar ao longo de todo um tempo, tem que ser um assunto debatido entre as pessoas. Porque tem algumas questões que às vezes as pessoas têm medo, né? Por exemplo, o transplante de córnea, a importância dele é que é o seguinte, ele não precisa estar em morte cerebral. Para tudo há um rim, um coração, a pessoa tem que estar com morte cerebral. Tem que estar o coração batendo, só a morte cerebral. A córnea, não. Houve o óbito, até 6 a 10 horas após o falecimento, quer dizer, não tem morte cerebral, pode ser feito a retirada dos órgãos. E muitas pessoas também ficam pensando se a pessoa vai ficar com uma alteração no rosto por ter sido retirado os órgãos. Não, as equipes que fazem a retirada dos órgãos faz de uma maneira tão perfeita que é impossível praticamente perceber entre uma pessoa que doou os olhos e não doou os olhos, né? Então, as córneas. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que isso é um ato bom, é um ato que vai ajudar as outras pessoas e que não vai ter nenhuma alteração no ente querido. Nós agradecemos mais uma vez por o senhor aceitar conversar com a gente e tratar desse tema tão importante que é também a campanha Setembro Verde. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir outras vezes. É isso aí, vocês acompanharam mais um Bom Dia Entrevistas e essas e outras programações de outros programas e assuntos e além de informações, você pode conferir ao torno da nossa programação aqui na TV Jornal Bom Dia.